Queremos saudar também os nossos queridos irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos, nesse instante, ouvir esta meditação na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Convido que você também em casa abra a sua Bíblia, acompanhe conosco e fique prestando atenção se está sendo feita uma exposição fiel ao que diz a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. É ela que fala conosco, nós meditamos naquilo que Deus está falando. Vamos então à leitura do texto desta noite. Todos acharam? Romanos 13, de 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Oremos uma vez mais, curvemos nossa cabeça. Que palavra é essa, Senhor nosso Deus? Que coisa bendita o Senhor falando conosco nesta noite. Nós rogamos que no poder do Teu Espírito Santo, Tu, Senhor Deus, nos despertes para o Teu louvor e para a Tua glória. Fala conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, outro dia, estava vindo no carro, eu, a Lindalva, o Gabrielzinho, a Livanice. Aí o Gabrielzinho, como é próprio das crianças, né? Doido para pegar um adulto. Pastor, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Aí, na hora, eu fiquei com vontade de dizer uma coisa diferente, só para ele fazer a correção da pegadinha. Mas não resisti. Aí eu falei, você não vai me pegar não, menino. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Abre o olho, né? Eu também estraguei a brincadeira. Eu disse exatamente isso. Abre o olho, né? A mãe já riu. Ah, pensou que ia pegar o pastor, né? E assim, nós estamos dormindo, quando acordamos, abrimos o olho, primeira coisa que se faz. Então o apóstolo Paulo está aqui com o pressuposto, viu? Não está brincando, não. Ele está com o pressuposto de que você já abriu os olhos. Como é que eu sei disso? Ele está dizendo aqui, ó. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. A linguagem é toda especial. Ela é uma linguagem espiritual. O que quer dizer que conheceis o tempo? É que você não está dormindo. Você já abriu o olho. Você já conhece. Conhece o quê? É muito comum nós pensarmos que o final do tempo ainda está por vir. Não é? Quando chegar o final dos tempos, eu vos digo que o final do tempo já começou. Quando isto? Há uma linha divisória na vinda do Senhor Jesus Cristo.
os antigos profetas, aqueles inspirados pelo Espírito Santo, anunciavam a vinda do Senhor para o final dos tempos. O que era mistério para eles, e era difícil mesmo de entender para quem ouvia a mensagem, é que havia 2 tempos. Um final do tempo com um intervalo. É como se você estivesse olhando aí, de frente para mim, aí você vê aqui o púlpito e o pastor, não é? Olha de frente o púlpito e o pastor. Então, o pastor está ali e eu estou vendo o púlpito e o pastor. Mas quando você vem aqui, ó, aqui na altura dessa coluna aqui, quando você olha de lado, você percebe que tem um intervalo. O púlpito está bem à frente e o pastor está bem atrás. Olhando nessa perspectiva. Olhando dessa daí, é claro, vocês viram eu me afastando, né? Mas olhando dessa perspectiva, você vê o púlpito e o pastor. Só quando você vem de lado que você vê que tem um intervalo. Não é assim? Assim são as profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ao ter a visão, ao ter o anúncio, ao escrever a respeito, eles tinham a perspectiva de quem estava olhando de frente. A respeito da primeira vinda, são cerca de 300 vezes anunciados. Mas a respeito da segunda, mais de 1000 vezes. Mas olhando de frente, ele vem, ele é um servo, ele vem para morrer pelos nossos pecados, ele é um soldado forte, poderoso, ele está no seu cavalo branco. Olhando de frente, parece a mesma coisa, a mesma hora, de uma só vez, a vinda do ungido do Cristo, o Filho de Deus. E vai ser, quando ele vier, o Espírito vai ser derramado, e vai ser uma bênção, ele vai abrir os olhos dos cegos, e ele vai então pisar a todos aqueles que não creram. Ele vai pisar no lagar, e vai ser tanto sangue que vai derramar e vai subir até a altura do reio do cavalo. Outra, uma figura forte, não é? Mas olhando de frente, mistura-se. Uma é a vinda de que Jesus viria como um servo, sofredor, humilde, num jumentinho. Esse jumentinho, depois em Apocalipse fala que ele vem com um cavalo branco, vencendo para vencer. Coisa linda. O dia bendito. Não vejo a hora, eu espero, eu anseio. Não é assim? Mas há um intervalo. Há um intervalo. Todavia o reino, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o cumprimento das profecias, elas se dão início na primeira vinda do Senhor Jesus. Já veio, já me salvou, e já derramou o Espírito Santo. Ele já está reinando. Não vai começar ainda o reino de 1000 anos. Quando Jesus voltar, vai começar um reino de 1000 anos. 1000 anos é uma força de expressão de muitos anos, quiçá eterno. Eu fico pensando, que são 1000 anos? Quanto tempo faz que o Brasil foi descoberto? Bem 500, né? E já passou tanta água embaixo da ponte. Aumenta mais 500 anos, aí faz 1000. O que aconteceu? Quanta coisa, quanta evolução. E a gente fica sem noção do que são esses tais 1000 anos. Ele está dizendo, é muito tempo. O reino já começou. Não está limitado, não está preso a 1000 anos. É uma expressão de grandeza, de grandiosidade.
o Senhor Jesus já veio. Então, com isto, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos entendem que já começou o reinado, o dia já começou a raiar, o dia da vingança, o dia da aparição do Todo-Poderoso, o qual aparecerá uma vez mais, e todos saberão que com Deus não se brinca. Será terrível o dia do Senhor. Então, ele faz menção à profecia do profeta Joel, dizendo: é isto que disse o profeta Joel: nos últimos dias, muitos falarão em novas línguas, muitos farão curas, sinais e prodígios. Em outro lugar ele vai dizer: e estas coisas hão de acompanhar aqueles que creem. Não é? Então, não é uma coisa estática lá atrás, nenhuma coisa estática lá na frente, que ainda acontecerá, mas é uma coisa que está acontecendo, que está caminhando. Não é um projeto, um plano estático, um tempo, enfim, determinado apenas num instante. Algumas coisas acontecerão num instante, como, por exemplo, a nossa transformação, no instante, num abrir e fechar de olhos. Ele está dizendo, no tempo de uma piscada, o Senhor surge, os nossos corpos, os que estiverem vivos, serão transformados. Rápido. Isso, no abrir e fechar de olhos, numa piscada, já transformou. Os mortos, aqueles que estiverem dormindo no Senhor, ressuscitarão. Aliás, ressuscitarão primeiro, mas no abrir e fechar de olhos, também nós seremos transformados. Então, coisas assim, elas têm um tempo exato para acontecer, lá adiante. Mas não é aí apenas que nós fomos ressuscitados. Nós fomos ressuscitados quando o Senhor nos visitou, quando o Senhor entrou, quando o Senhor deu aguilhoadas na tua mente, na minha mente, chamando, provocando, sacudindo, despertando. É um processo. Então o apóstolo Paulo diz assim: isto tudo que eu disse, isto tudo o quê? O capítulo 11 de Romanos, desde o 1 até o 11, é um tratado teológico. Eu não vou dizer que é o maior, porque soma-se a toda a Escritura, e não tem coisa maior, não há como comparar. Mas o tratado teológico que há em Romanos, esclarecedor, trazendo clarividência de entendimento. Todos pecaram, estão separados de Deus, mas Deus nos alcançou com sua graça, com seu poder, com a sua salvação. Tanto gregos, como gentios, como judeus. Ele veio, ele já iniciou o processo e vai concluir cabalmente em breve. Aí então ele inicia dizendo isso: vocês já estão acordados, já estão com os olhos abertos, mas estão dormindo. Essa questão, ela é resolvida na teologia como já e ainda não. Jesus já nos salvou, mas ainda continuamos sofrendo. Já nos libertou, mas continuamos presos ao pecado, às coisas desse mundo. Então, o já e ainda não é esse processo. E o apóstolo Paulo, então, compara isto ao raiar, ao nascer do dia. Algumas pessoas aqui vão para o trabalho, levantam muito cedo, 4 horas, 4h30. O sol já nasceu essa hora ou não? Não, né?
vai nascer lá pelas 5, né? Às vezes a gente vê o sol nascendo no trajeto. Aquela escuridão, o carro ainda tem que acender os faróis, né? Não é assim? Daí, quando é daqui a pouco, começa aquela luz surgindo na aurora, gradativamente. É um tempo de Deus, né? Vem surgindo até que se torna dia perfeito. A luz toma conta de tudo. Então o apóstolo Paulo está comparando este nascer do dia, este raiar do sol, gradativamente. Note como ele vai surgindo. Aí então ele pega tudo isto. Já se passaram 2000 anos. E ele está dizendo: olha só, meu povo, minha gente, já começou o dia da vitória, já começou o dia da vingança, já começou o dia do Senhor. Estou dizendo isso para vocês que já acordaram, que conheceis o tempo, que é esse tempo aqui, vocês conhecem, é tão famosa essa tradução aqui, essa citação do grego, que eu sei que todo mundo já conhece. Esse tempo aqui é kairos. Não é cronos. Cronos é o relógio, é o passar do tempo. Kairos é o tempo de Deus. Então ele está dizendo: vocês que já têm a mente esclarecida e conhecem o tempo de Deus, tudo isso que eu disse, todos pecaram, mas Jesus, escolhendo os seus, trouxe vida e salvação. E no tempo dele, na hora certa, ele vai voltar. E ele nos deixou de sobreaviso. É para vocês que eu quero dizer estas coisas. E irrompe então com esta ordem tremenda. Este é, portanto, o tema da nossa mensagem. Já é hora de um despertamento. Esse é o tema da mensagem. Não precisa repetir assim, audível. Coloque aí na sua mente. Parece que está falando com as crianças, né? Ponha na sua mente. Já é hora de um despertamento. Esse é o tema da nossa mensagem. Já é hora de um despertamento. O apóstolo Paulo começa então dizendo que já é hora de um despertamento com esta ordem. Qual é a ordem? Acordem. Mas pastor, você não disse que já está acordado? Já está acordado, mas está dormindo. Despertem. Sabe quando você acorda? Eu não sei quantos aqui é duro de levantar da cama e precisa da mamãe ir lá e sacudir. Ou o esposo, ou a esposa. Deixa eu ficar mais um pouquinho. Está doido, vai perder a hora. Levanta. Sacudindo. Ela está acordada, mas ainda não. É essa consideração que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou falando para vocês que já conhecem o kairos de Deus, o tempo de Deus, já sabe que estamos nos últimos dias, já sabe o que é que tem que ser feito, mas parece que não. Parece que estão dormindo ainda. Desperta. Já é hora de vos despertardes do sono. Aquele Ivanice, não é nada para dizer para o Gabrielzinho, não. É hora de acabar com as brincadeiras. Pare de brincar. É hora de vos despertardes do sono. Levar a sério o que a palavra de Deus ensina, o que ela manda, o que Deus requer de nós. Por que está ainda aí, dormindo? Inerte.
é preciso despertar, é preciso diligência, é preciso, lá no norte diria assim, se aluir. Não é isso? Se aluir é tome tenência, levante e haja. Bora! Né? Então o apóstolo Paulo está dizendo, acordem, já é hora de vos despertardes do sono. Sabe quanto tempo já faz que ele disse isso? Pode arredondar a data. 2000 anos. Quanto na sua cabeça, na sua ideia, está mais urgente agora? Se já era hora, há 2000 anos. Quão mais urgente é hora agora? A quem o Senhor está falando hoje? Já passou da hora, eu diria. Já é hora de vos despertares do sono. Aí ele apresenta duas razões para isso. Dois motivos pelo qual já é hora de vos despertares do sono. Qual é o primeiro motivo que a palavra de Deus nos apresenta? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Do que quando ela começa a ser anunciada pelos seus apóstolos, pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram da mulher samaritana, quando ela disse, Senhor, pergunta dela, nossos pais, aqui de Samaria, da região norte, diz que nós devemos adorar no Monte Carmelo, e os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém, e vós que dizeis? Jesus diz o que para ela? Vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Quando Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é em São Bernardo, não é em nenhum lugar específico, mas o Senhor requer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, que os seus adoradores o adorem de coração, com inteireza, levando em conta o que ele diz. Quem requereu de vós o simples comparecer nos meus átrios, diz o Senhor? Quem requereu de vós que fiquem cantando hinos, como que bajulando? Se você crê naquilo que está cantando, ao adorar a Deus, reconhecendo Ele como o Todo-Poderoso, o Senhor da tua vida, e não faz o que Ele manda, vós me chamais de Senhor e bem fazeis, porque de fato eu sou. Mas por que não obedecem o que eu mando? Já é hora de vos despertardes do sono. E a salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Do que quando foi anunciado 2000 anos atrás. E posteriormente propagado pelos apóstolos e pela Escritura. E ela atravessa oceanos, os tempos e as eras e nos alcançou. Falando de uma urgência a cada geração e em cada lugar. Já é hora de despertar, para de perder tempo com bobagem. Faça o que tem que ser feito, porque a tua salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Dá uma ideia de algo que ainda está por vir. Por que isto? Porque a nossa salvação, ela é apresentada para nós em etapas. A primeira etapa da nossa salvação chama-se justificação. É um ato forense de juízo, um fórum, um julgamento. Este ato forense de juízo e de julgamento acontece no momento em que o Senhor abre a nossa mente,
nos convence do pecado e do juízo que virá em breve, nos dá o temor de Deus, e nós dizemos: eu creio que Jesus pagou o preço pelos meus pecados, agora eu estou justificado em Cristo Jesus. Porque Deus, na sua justiça, não vai punir os mesmos pecados duas vezes. Já puniu em Cristo e agora Ele me salvou da punição dos meus pecados. Bendito seja o Senhor. Que coisa boa, que coisa tremenda. Em outro lugar, o apóstolo Paulo também mesmo, ele falando, cheio do Espírito Santo, inspirado, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. O que vem a ser isto? É uma outra etapa da nossa salvação. Porque Jesus, morrendo pelos nossos pecados, sofrendo por causa dos nossos pecados, não é ministro do pecado, para que nós continuemos pecando deliberadamente, propositalmente, né? Quer dizer essa palavra? De propósito, continuar em pecado, ou dormindo, ou displicentes, ou distraídos. Ele não morreu para isto. Ele morreu para que nós desenvolvamos a nossa santificação, a nossa comunhão com Ele, para que façamos aquilo que Ele requer que nós façamos, que nós preguemos o Evangelho a toda criatura, àqueles que ainda não ouviram, precisam ouvir. Muitos não lhes darão ouvidos, porque muitos foram chamados e poucos escolhidos. Mas nós devemos ter autoridade para pregar. Como é que eu tenho autoridade para pregar? Quando a minha pregação é condizente com aquilo que eu sou, com a maneira que eu ajo, com o testemunho de vida que eu dou. Não adianta eu pregar bonitinho, ipsis literis, o que está escrito na palavra de Deus, mas a minha vida não apresenta nenhuma santidade. Sabe que o incrédulo vai olhar para você e dizer: ô bebão, o que você está falando para mim? Falar de Deus, logo quem? Não é? Tem que ser condizente a minha vida, o meu testemunho, a minha santificação. Esta etapa da salvação é chamada de santificação, ou o processo de santificação, porque Deus, na sua sabedoria, deixou para nos alcançar, com a sua graça, meios próprios para, ou seja, meios de graça para nos dar esse entendimento. É uma escola que dura a vida toda. Ninguém se forma na escola da santificação. Todo dia nós temos que aprender. Todo dia nós temos que corrigir. Simbolicamente, Jesus chama isso de lavar os pés na caminhada. Você tem que deixar eu lavar os seus pés na caminhada. A mim não, Senhor, porque eu já sou santo. Então você não é digno de mim. Precisa lavar os pés na caminhada. Senhor, errei de novo. Senhor, eu não podia ter feito isso. Perdoa o meu pecado. Corrige, Senhor, a minha vida. Santifica. E Ele requer de nós. E exige de nós. Sede santos. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E no momento que nós nos convertemos, nós somos ainda muito distante do que deveríamos ser. Está cheio de resquícios. A roupa está suja, está respingada. A vida está cheia de problema. Você fala, é assim mesmo, glória a Deus que Jesus já me salvou, então vamos que vamos. Não. Vamos corrigir. Vamos ver onde erramos. O Senhor Jesus exorta na igreja em Apocalipse, dizendo assim: veja onde caíste, corrige, arrependa-se. É o lavar dos pés na caminhada, é o processo de santificação, é a salvação sendo desenvolvida.
já é hora de despertardes do sono. Está brincando de ser crente? Até quando? Vai alta noite. O Senhor Jesus, então, num terceiro processo de salvação, chamado agora de glorificação. É o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Antecipei um pouco na introdução porque não resisti. Mas este é o grande dia. Este é o grande momento quando a salvação será plena, será completada. No dizer de Paulo aos Efésios, ele diz assim que nós somos como uma obra-prima, onde o Senhor está trabalhando, aperfeiçoando, melhorando. Tem até uma brincadeira do pessoal, né? Já aceitou Jesus, mano? Já. Então não tem mais o que melhorar não, porque é feio desse jeito. Não é nesse sentido, evidentemente. O Senhor está nos purificando, nos lapidando, feito uma joia preciosa, cortando arestas, como se fosse uma planta onde se corta os galhos secos, joga-se fora, vai para o fogo e vai ficando uma árvore bonita no jardim de Deus, uma pedra preciosíssima, uma obra de arte, perfeita aos olhos do Senhor, que foi sendo lapidada. Uma outra comparação muito bonita, como uma noiva que está se ataviando, se adornando, para quando chegar aquele dia glorioso, em que seremos glorificados. E o que vem a ser isto? O nosso corpo ser transformado. Quando o corruptível se reveste de incorruptibilidade. Quando o mortal se reveste de imortalidade. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo, cheio de glória, repetindo a imagem do Deus vivo. Fomos feitos assim, a sua imagem e semelhança. Não para morrer, não para se corromper, não para se desmanchar aos poucos. Todo dia morre-se um pouco, não é? Todo dia. Neste glorioso dia, seremos restaurados. E teremos um corpo segundo, semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o terceiro passo, é a terceira etapa da salvação, quando então se completa a justificação, a santificação e a glorificação. Aí está completo agora. Aí só então, por isso se diz, já estou salvo, mas ainda não. Já fui santificado pelo sangue de Jesus, mas ainda não. Estamos ainda sendo santificados nessa caminhada. Já fomos glorificados com Cristo nas regiões celestes, mas ainda não. Neste glorioso dia, que está raiando, que está surgindo, que está aparecendo no horizonte. É gostoso quando a gente desce para a praia, que vai assim, logo no fundo da tela. Estou imaginando uma pintura, né? Você vê o mar e aquele sol surgindo, alaranjado, avermelhado, depois ele vai ficando azulado, até que o sol aparece e a luz chega. E Paulo está vislumbrando isto. Porque a segunda razão que ele dá, além de que a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos, o segundo motivo que ele dá para despertar é que já vai alta a madrugada, vai alta a noite, versículo 12, e o vem chegando o dia. Digo isto a vós que já estáis acordados, que entende que o tempo já chegou, o dia já está raiando. O mundo é posto aqui como trevas,
está passando a noite. Trevas pelas suas próprias atitudes, pela rejeição de Deus. Qual é a origem do mal? É a ausência de Deus. Trevas. Uma palavra, eu não sei porquê, mas eu me lembro muito do Nordeste quando fala assim. Estão em devassidão. Não é muito comum por aqui, né? Pessoa, um prostíbulo ali. Ei, estão em devassidão. É isso. Traduz bem o que é o mundo. Trevas densas. Cegos, mortos. A noite está passando. Por quê? Jesus nasceu, se apresentou, veio a este mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo com isso, está nascendo o dia, já está raiando, as luzes já estão avermelhadas. Perceba, olhe, contemple, vislumbre, deseje. O dia já está raiando, o sol já está nascendo. Aí o Senhor Jesus se ausenta, mas Ele diz para nós: vós sois o sal da terra e o quê? A luz do mundo. Não como Ele, mas como a lua. A lua ilumina as trevas da noite, refletindo a luz do sol. Por conta da poluição, tanta iluminação artificial, nós não percebemos. Mas é lindo quando no meio de um sertão, de um interiorzão, na roça, não tem tanta luz acesa, não tem tanta poluição, a lua clareia o chão assim que você fica abismado. Tão forte é a luz. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é a luz do mundo, refletindo a luz do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele adverte: eu sou a luz do mundo. O dia está raiando, vocês vão iluminando aí, vão trazendo a luz, vai mostrando, vai apontando o caminho, vai mostrando por onde deve andar. Porque daqui a pouco vem a luz completa. Não mais como um servo sofredor. Não mais visto nessa perspectiva. Será visto desta perspectiva. Vendo uma primeira vinda e uma segunda vinda. Todo poderoso, agora sim, não mais no jumentinho, mas num cavalo branco. Vem para se vingar daqueles que não quiseram saber do seu amor. Não quiseram a oferta da paz. Querem briga, querem sangue, querem mão pesada. Rejeitaram a paz. Recebem então o inimigo. Poder. As trevas já estão passando. Despertem. Está acabando já o tempo das trevas. Já raia a luz por completo. O Senhor Jesus volta. A quem haveremos de prestar contas? Toda a terra comparecerá diante dele. De todas as épocas. Alguns vão se prostrar voluntariamente. Bendito seja o Senhor Jesus, meu Senhor e meu Rei. Ele os abraçará, dizendo: sede bem-vindos, benditos do meu Pai. Outros terão seus joelhos quebrados. Ajoelhem-se, malditos, apartem-se de mim,
fugirão dele, correrão dele. Ó montes, caiam sobre nós. Não podemos comparecer diante da ira do Cordeiro. Ó Deus Todo-Poderoso, que tanto nos advertiu e nós não quisemos saber dele, o ignoramos. Mas, amados irmãos, alguns dentre nós chorarão dizendo, bem que ele disse aquele dia, desperta do sono. E eu não lhe dei ouvidos. Já é hora de despertar do sono. Vai alta noite. A salvação está próxima, completa, plena. Já é hora de despertar do sono. Depois de dizer a exortação, apresentar duas razões fortíssimas, eu diria, não sei o que vocês acham, né? Duas razões fortíssimas. Ele faz questão de esclarecer o significado prático da sua ordem. Homileticamente, então, só para a gente se organizar, é hora de despertar do sono. Ele dá a ordem, primeiro ponto, com dois motivos, porque a nossa salvação está cada vez mais perto e porque vai alta noite. Agora, o segundo ponto da mensagem, o significado desta ordem na prática. É como a aplicação do sermão. Paulo, um excelente comunicador, vai colocar então, sabe o que isso significa? Aí ele passa a dizer, explicando, usando um recurso de linguagem, de comunicação, com tese e antítese. Eita, coisa difícil. Não. Nos Salmos está cheio disso, linguajar dos Salmos, para todo mundo entender, linguajar poético. Ele apresenta uma coisa e apresenta um contraste. Às vezes ele apresenta uma coisa, na sequência ele repete a mesma coisa, dizendo de modo diferente. É bem judeu esse sistema de comunicação, recurso linguístico. Ele vai apresentar, então, três contrastes aqui para dizer, sabe o que significa despertar do sono? Observemos quais são os contrastes explicativos. No primeiro, a parte C do versículo 12, finalzinho, ele entra fazendo um contraste com com outra afirmação de ordem, né? Outra afirmação de ordem, a parte C do versículo 12. Está comigo aí? Deixemos, pois, as obras das trevas. Então, o pois revela ou demonstra justamente isso. Já que é hora de despertar do sono, acordem. Já que é hora de despertar do sono, porque a salvação está cada vez mais perto e vai alta noite. Por isso, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Esse é o primeiro contraste, trevas e luz. Explicando, na prática, o que ele quis dizer com desperta. Então, irmãos, não é hora de despertar? Por que você continua praticando obras das trevas? Mentindo. Muito legal, né? A linguagem que a gente usa para poder falar com as crianças, né? A gente botou um cesto de lixo aqui e mostrou para elas, botou um olhinho, né? No cesto de lixo, 2 olhinhos, uma boquinha, e o nome do personagem é Seu Cuca. Quando abriu a cabeça do Seu Cuca, estava cheio de coisas horrorosas.
cheio de obras das trevas, mentira, briga, desobediência. O que mais, Daiane? Raiva, ira, né? Discórdia, desobediência, a cabeça de seu Cuca. Eu não sei se é a nossa que parece com a dele ou a dele que parece com a nossa. Mas o fato é que o apóstolo Paulo está dizendo assim: você está sabendo, você conhece, você sabe que Jesus já veio, está faltando só a segunda vinda, já passou 2000 anos, já é hora de tirar essas coisas da sua cabeça, seu Cuca. Deixemos as obras das trevas, olha o contraste, e revistamo-nos das armas da luz. A palavra armas aqui, foi traduzida armas, também pode ser a armadura. O que me faz lembrar Efésios 6:10 em diante. A armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Estou puxando pela memória, hein? Nem escrevi isso, me ajuda aí. O que mais? Cinturão da verdade, não é isso? Espada do Espírito, obrigado. A oração. Oi? A sandália da pregação do Evangelho. É uma armadura maravilhosa. Poderíamos considerar que, sendo Paulo quem escreveu, ele possa estar fazendo menção a essa armadura. Mas como a gente passou aí o fim de semana com as crianças, estamos impregnados do versículo de Filipenses 4:8. Abra aí sua Bíblia. E vejamos o que pode ser esse revestir-se da armadura da luz. Paulo diz aí, né? Para o seu Cuca. Ô, seu Cuca. É você mesmo que eu estou falando. Seu Cuca, presta atenção. Finalmente, irmãos. Vou emendar os 2 versículos. Revistamo-nos de tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Respeitável são suas atitudes. Num linguajar bem dos jovens, esse mano aqui é de respeito, hein? Eu considero. Já viu um jovem falando assim? Porque aquela pessoa tem atitudes, ações dignas de respeito. Por isso ele é respeitável, pelas atitudes, pelo seu procedimento, como ele tem sido. Então, tudo que é verdadeiro, amor pela verdade. Alguns são amantes da mentira, né? Tem vício, hábito terrível de mentir. Jesus disse que ele, sendo mentiroso, sendo os tais fariseus, né, mentirosos, eram irmãos da mentira, porque são filhos do diabo, tal qual é a mentira. Então, que seja o que é verdadeiro, que você deve se revestir, que ocupe a sua mente e o seu coração, aquilo que é respeitável, digno de respeito, tudo aquilo que é justo. Observe, olhe ao seu redor, na sua casa, no seu vizinho, no trabalho, na guerra que está acontecendo. É justo isso? A gente fica pensando, o que é aquilo? Que atrocidade, que desigualdade, que monstruosidade. Oremos pelos irmãos da... Fugiu o nome do país, perdão? Ucrânia. Oremos pelos ucranianos. Oremos também pelos russos, né? Meu Deus, a justiça. Como é que você olha para a justiça? Seja a justiça que ocupe. A justiça na nossa sociedade.
Estamos falando de justiça. Perdão aos românticos. Que não trabalha, que não coma, diz a palavra de Deus. Mas será que todos que estão nessa situação é porque é vagabundo? Há uma grande maioria, sabia? Você chega lá, rapaz, trouxe aqui um prato de sopa para você e uma roupinha. Não precisa não, a igreja tal já passou aqui, já deixou. É mesmo? Então, eu trabalho na prefeitura e conheço uma pessoa que pode colocar você num programa para restabelecer você na sociedade. Ah, que isso? Quer saber disso não? Aqui está bom demais. Quando não é um, é outro que me traz aqui um negócio, uma roupa. Tá bom, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me encher de responsabilidade? Eu vos advirto, não é com esses que o Senhor está falando que nós devemos sustentar. É contra o necessitado, o aflito, aquele que quer trabalhar, mas não tem. Aquele que... Alguém chega na sua casa e diz assim, olha, posso pintar o portão? Você me dá um prato de comida? Ele está mostrando que ele não é vagabundo, que ele está realmente precisando comer e que você pode dar um trabalho para ele. Vim todo dia, amanhã eu venho de novo buscar comida. Então, você consegue dar uma varrida aqui no meu jardim? O cara, não. Que é isso, minha senhora? Está negando um prato de comida? Eu também sou filho de Deus. Não é? Ele usa um argumento assim, que você fala assim... Quem não trabalha, que não coma. Não é a esses que o Senhor está mandando, né? Mas ter um coração amoroso, bondoso, caridoso, para ajudar ao que precisa. Algum, talvez, se Deus colocar no seu coração, nós tenhamos que lutar por algum tempo, até que ele desperte, que ele acorde, que ele receba a luz, o entendimento. Às vezes demora 1 ano ou 2, mas, irmãos, a injustiça social deixou muita gente em situação complicada, difícil. Compete-nos, sim, a ajudar. É papel nosso, sim, com discernimento. Não fique confuso, pastor, enfim, é para ajudar ou não? O que eu estou querendo dizer é que nem todos ali são trabalhadores desempregados, nem todos ali são vagabundos. Não é? Temos que ter discernimento e precisamos sim fazer algo por eles. O que é justo, o que é puro, pureza. Toda vez que você vê o termo pureza, tem a ver com o oposto de impureza, que no original é porneia, que quer dizer a raiz da palavra que nós usamos para pornografia. É na TV, é no celular. A porneia, a pornografia está pululando, está todo o tempo saltando nos nossos olhos. Tem hora que dá até vergonha. Você está assim num aplicativinho de mensagem, mandar uma mensagem para a Nadirzinha de bom dia. Quando eu vou fechar aquele aplicativo, ele primeiro quer me mandar um TikTok de propaganda de alguma coisa, ou do próprio TikTok, com uma cena que você, meu Deus, você fala, alguém chegar e falar assim, olha esse pastor aí, que está olhando, não estou olhando nada não. É a pornografia se oferecendo o tempo todo, quando não é no grupo do trabalho, os camaradas mandando bobagem, não é? E às vezes você pode se pegar olhando aquilo, por demasia demora, não sei se sem querer ou querendo. Cuidado, revista-se das armas, da armadura da luz, com pureza, vigia, olha, desvia. Lembra do meu servo Jó?
ele desviava os seus olhos da impureza. Você tem desviado seus olhos? Ou tem procurado mais a impureza? O que é puro, o que é amável. Outra vez, amável é digno de amor, digno de ser amado. Fulano é amável. Ou é um ranzinza, um rabugento, um chato que ninguém... Revista-se de amabilidade. Seja amável. Colaborador, cooperador. Ajudando, amando uns aos outros. Se edificando como corpo de Cristo. Tudo que é de boa fama. Cuidado, irmãos. Fugir da aparência do mal. Corre. O sábio Salomão fala a respeito do vinho. Se o vinho lhe parece doce, irresistível, mas como é gostoso, foge dele. Corre. Não admita, não ceda. Mas pastor, é pecado beber um golinho de vinho? Não. Mas se você não pode resisti-lo, se ele lhe parece muito doce, foge dele. Serve para ambientes que você frequenta ou é tentado a frequentar. Serve para coisas que você vai ver na televisão ou na Netflix. Inúmeras coisas. Se lhe parece muito doce, foge dele. Corre. Se alguma virtude há, e se há algum louvor, pode ser o louvor até da parte de irmãos, pode, mas eu penso que ele está focando aqui num louvor que vem de Deus. Naquele dia, quando nós chegarmos e ele dizer, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive doente, enfermo, me visitastes. E Senhor, quando é que nós fazemos essas coisas? Quando um dos meus pequeninos estão necessitados e você faz isto, em meu nome. Você está fazendo a mim. Coisas dignas de louvor. Eu acho maravilhoso, lindo, quando a gente abre lá em Provérbios e diz uma lista de homens que pela fé conquistaram coisas. Outros morreram e não viram a promessa chegar ainda, mas crendo, esperam ainda que elas cheguem. Outros tiveram seus bens espoliados. Outros apanharam, outros foram cerrados ao meio. Aí diz assim, homens dos quais esse mundo não era digno. Porque revestiram-se de coisas amáveis, virtudes, que se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Para receber o devido louvor de quem nós devemos esperar. Quando nós recebemos louvor dos homens, a palavra diz assim, então já recebeste tua recompensa. Não espere isso de nós. Somos às vezes fracos. A Bíblia nos exorta. Honra quem honra. Mas a gente vive falhando com isso. Mas o importante é a honra, o louvor do Todo-Poderoso, aquele que está nos aguardando neste dia bendito. Aí o segundo contraste, portanto, outro imperativo. Andemos dignamente como em pleno dia. E em contraste, não em orgias, bebedices, brigas, contendas. Né? Então, olha o contraste agora.
Andemos dignamente como em pleno dia. O contraste é muito claro. Pelo menos aqui nos dias de Paulo, o que era imundo, o que era impuro, o que era feio, o que era horroroso, procurava se fazer de noite às escondidas. Não pense nos dias de hoje, não, que a gente pode se confundir com o contraste aí, não é? Andemos e pratiquemos as obras da luz, nos revistamos das verdades, né, da armadura de Deus, andemos dignamente como em pleno dia. Aquilo que é de dia, quando todos veem, que seja também às escondidas. Tem um dizer assim, que é interessante a gente pensar nisso, diz que o crente verdadeiro é aquele que está sozinho. Quando ele está sozinho é que você sabe se é o crente verdadeiro. Quando ele está na frente do pastor, na frente dos irmãos, um santarrão. Por trás, em casa, no trabalho, na escola, ali, longe da igreja, longe dos irmãos, é que você vai ver quem é esse crente. Andemos como em pleno dia. Já que eu usei esse exemplo, andemos como se estivesse o tempo todo nesta comunidade, perto do pastor, perto do presbítero, perto dos diáconos, perto dos irmãos. Por quê? Porque aquele que é Senhor nosso, meu e seu, está sim ao seu lado o tempo todo. E é para ele que nós devemos andar de modo digno como em pleno dia. Em oposto, em contraste, não ande indignamente, em entorpecência, 13 na parte A, não em orgias, quer dizer em farras e bebedices. Notem que a farra e a bebedice está conectada, farras e bebedices. Paulo está em mente aqui as farras romanas. Para nós existe um termo feio chamado bacanal. Bacanal é uma farra, onde tudo pode. Permitido. Podia dizer que o carnaval é esta farra, cheio de bebedices. As bebedices entorpecem até mesmo aquele que tem discernimento do tempo. É hora de vos despertardes. Não andem em farras e bebedices. Está falando de pecados de entorpecência. Pode ser droga. Pode ser o entretenimento prejudicial. Se divertir um pouco, meus irmãos, não há nada de errado nisso, não é pecado. Mas aquilo que é feito em demasia, o entretenimento, vive feito um bobo alegre, preso a uma televisão, a um jogo, a determinado esporte, intertidos, como se não houvesse amanhã, só se divertindo. É um erro gravíssimo. É hora de vos despertardes. Estão entorpecidos. Não com pecados sexuais, impudicências, imoralidades e dissoluções, isto é, depravação. Atenção. Muito crente que acha que a fornicação é normal. Muito pai que comprou uma caminha de casal para a filha para poder ela fazer em casa e não fazer fora. Como se isso estivesse protegendo de algo, ou coisa assim. Admitindo, colaborando com a impudicícia, com a depravação, com as dissoluções. Andemos dignamente como em pleno dia, e não em orgias, nem entorpecências, pecados sexuais e, finalmente, brigas, que são contendas e ciúmes. Contendas e ciúmes, que vai dispensar a explicação. Mas um terceiro contraste, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo.
O que vem a ser revestir-se do Senhor Jesus Cristo? É tudo aquilo que representa o Senhor Jesus. É aquilo que Ele conquistou na cruz. Quando acusados pelo diabo, quando oprimidos, nós nos lembrarmos de que os nossos pecados foram pagos lá na cruz. E eu visto então, cabe até melhor agora a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Eu confio na justiça do sangue de Jesus e não na minha própria. Na verdade, eu ponho o cinturão da verdade, que é a palavra de Deus, e o Espírito, a espada do Espírito. É ela que me faz vencedor nas batalhas. Revestivos, o apóstolo Paulo está dizendo, do Senhor Jesus Cristo. Coloque o Evangelho, o calçado do Evangelho da salvação. Porque o Senhor Jesus, não obstante estar revestido de poder, glória e majestade, deixou a sua glória, vestiu as sandálias do Evangelho para vir aqui e pregar o Evangelho da salvação em todos os lugares por onde passou, trazendo bem, trazendo a palavra, trazendo justiça, fazendo anúncio do juízo vindouro do nosso Senhor e Deus e Pai. Assim, estes contrastes revestivos do Senhor Jesus Cristo, e em contraste, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ou seja, os desejos e vontades da natureza pecaminosa. Não se disponha a isto, ao pecado. Disponha-se a Cristo, ao que Ele requer. Seja diligente, intencione, reprograme. Ai, não dá tempo. Dá tempo sim. Programa direito, é coisa que dá tempo. Ah, eu não consigo. Consegue. Seja diligente. Disponha-se. É o chamado, né, lá em Isaías. A quem enviarei? Disponha-se. Eis-me aqui. Como é que vai fazer? Bom, eu trabalho até tal hora, faço tal coisa, vou. Ah, então tal hora, tal dia, dá para fazer. Dá para servir. Dá para pregar, dá para anunciar. Dá para despertar deste sono, dessa inércia, deste momento que estamos vivendo terrível. Já é hora, concluindo, né? Já é hora de despertar do sono. Acordem, amados irmãos, acorda, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já tem visto as profecias, já sabe em que lugar está do tempo. Já veio a primeira vez. Está faltando ele surgir nas nuvens. Porque estás aí, olha que palavra do anjo. Varões galileus, diria o anjo hoje. Varões de Betel, por que estás aí olhando para cima como se algo extraordinário estivesse vendo? Aquele mesmo que viste subir, há de descer em breve. Por que estás aí parados olhando para cima? Já abriu os olhos, não foi, do sono? Mas por que está entorpecido? Por que está dormindo? Por que está distraído? Acordem, meus amados irmãos. Já é tempo. Já estamos apercebidos. Oremos para que haja um despertamento na igreja do Senhor Jesus Cristo. Palavras proferidas por quem quer que seja. Pode ser o pastor que está aqui falando, e exorta, e fala, não passarão de palavras, se não for o poder do Espírito Santo acendendo essas palavras, aquecendo nos nossos corações, nos nossos, meu e seu. Se não for o Espírito Santo agindo, continuaremos desapercebidos, dorminhocos, com preguiça de abrir o olho, acordado já, olho aberto, mas ainda dormindo.
Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará, diz em outro lugar da Escritura. Talvez uma boa conclusão fosse um cântico, que eu vou fazer a capela aqui ainda, que diz a respeito desse mundo que está perdido. Um cântico que nós cantávamos aqui há muito tempo, quem se lembrar pode me ajudar. Eu olhei e vi o sol, o mundo a flor, o homem, e no universo a fome me deixei levar. Mas sei que a vida passa sem saber para onde, sem sentir o amor de quem morreu de amar. Ei! Deixa de brincadeira, que o mundo inteiro precisa achar a chama da fogueira, o amor verdadeiro que Deus quer dar. Deixa de lado a fossa, escute a voz, saiba que Jesus quer falar. Veja que amor tremendo, Jesus morrendo naquela cruz só por te amar. Deixa de brincadeira, que o mundo inteiro precisa achar a chama da fogueira, o amor verdadeiro que Deus quer dar. Agora nós vamos cantar de forma mais bonita, com o grupo, uma música que eles têm preparada para o momento de consagração. O momento de consagração é assim: ouvi a voz, ouvi a palavra de Deus, e agora que direi eu ao Senhor? O que devo fazer? Quero entregar meu coração ao Senhor, quero consagrar minha vida, quero obedecer o seu chamado. Senhor, eu quero despertar desse sono para o teu serviço. Assentados ainda, vamos acompanhar a letra e fazer essa oração, consagrando ao Senhor a nossa vida em resposta à sua palavra desta noite. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Fiquemos em pé, amados irmãos. Oh bendito Deus, queremos te agradecer, porque não nos deixastes perder a hora, dando aquele último cochilo, preguiçosos, adormecidos, mas nos despertastes nesta noite. A tua palavra de exortação nos sacode, nos estremece a alma, nos enche de temor e tremor diante de ti. Mas, Senhor,
como somos falhos, como somos fracos. Rogamos a Ti, Senhor, que Tu nos despertes verdadeiramente. Vem trazer um avivamento, um renovo, um despertamento para as coisas excelentes, para a urgência da pregação da Tua palavra, para alcançar aquele que está perdido. Enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua glória, para que possamos resplandecer a luz que vem de Ti. Somos sim o sal da terra e a luz do mundo, mas também temos, ó Deus, que cumprir a nossa parte, resplandecendo a luz que vem do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre esta igreja, e toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Cantemos ainda ao Senhor uma vez mais.